Prêmios Nobel ou prêmios Nobel da Paz, de cada 10, pelo menos 6 é judeu. 6. Na medicina, na matemática, na física, na química, em todas as áreas. Então você tem o avanço tecnológico, o avanço científico, mas você tem o outro lado. Então você tem de um lado o avanço, mas você tem do outro lado a perseguição. Os judeus é um povo perseguido. Eu não gosto de judeu, então não gosto de Jesus. Jesus era judeu, descendente de Abraão, da tribo de Judá. Seu pai e sua mãe, seu pai de criação, porque o pai dele é o Eterno, o seu pai de criação, José, e sua mãe, aquela que o gerou, aonde ele foi gerado, eram da descendência de Davi, da tribo de Judá. Jesus era judeu, ele era judeu. E aí você tem esse povo que é perseguido, eles são perseguidos. O mundo inteiro, irmãos, o mundo inteiro os odeia. Agora mesmo, ontem ou antes de ontem, se eu não me falho, de segunda ou terça, foi comemorado o dia de Jerusalém. O que é isso? O dia que Jerusalém foi conquistada pelos judeus. Então é comemorado o dia de Jerusalém. Eles ontem, até a madrugada de hoje, de ontem para hoje, nesses 2 dias, eles sofreram ataques aonde os seus inimigos lançaram mais de 1000 mísseis. 1000 mísseis sobre Israel. Mais de 1000. Até a última contagem que eu tinha visto, já estavam mais de 1000. A última que eu li foi hoje à tarde. Então você percebe que este povo está aí sofrendo perseguição, e muitos dos seus vizinhos são inimigos. E esta semana, um dos países declarou apoio aos que estão atacando Israel, a Turquia, declarou apoio, porque o sonho deles do Irã, da Síria e de outros, e principalmente do Irã, o sonho deles não é matar Israel, é varrer Israel do mapa, Então são inimigos ferrenhos. Então vamos observar o que está acontecendo. Israel, ele é o relógio de Deus para este mundo. Isso que está acontecendo não é obra do acaso, e ele está contra-atacando. Aí quando foi hoje à tarde, eu fui lendo um site israelense, um site daqueles que apoiam Israel, uma reportagem da Rede Globo. Eu não vejo a Rede Globo, na verdade eu tenho nojo desse canal, mas eu estava lendo, e aí eles postaram um trecho, um vídeo pequeno, aonde a jornalista fala o seguinte, que há uma preocupação com o que está acontecendo, porque Israel está atacando, e o ataque dele pode causar centenas de mortes, mas ela não disse uma única palavra sobre os mais de 1000 mísseis que foram lançados em Israel. Ou seja, o único errado aqui é Israel, que está se defendendo, está atacando para se defender, e isso não é aqui no Brasil. Os irmãos vão ver aí no mundo inteiro. E aí eu coloco assim, não
foi por acaso que o presidente americano que saiu não foi reeleito. Não foi por acaso. Sabe por quê? Porque ele é amigo incondicional. E ele falou hoje que se ele tivesse no poder, Israel não estava passando o que está passando. E o que está lá agora, totalmente calado, e não deu nenhuma palavra, não se manifestou, não disse nada até agora, diante do que está acontecendo. Por quê? Porque isso não é obra do acaso, isso não é coincidência, isso está acontecendo, porque o cerco está se fechando. Israel está sendo preparado para ser atacado por outras nações, e eles vão se aliar. E aí, vamos colocar aqui, a palavra de Deus ela é muito clara. Jesus, ele fala em Mateus capítulo 24, no versículo 32, olha o que ele disse, 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Jesus está contando uma parábola, falando a respeito aí também da sua vinda, e ele pega como figura de linguagem a figueira. Quando a figueira nasce, os brotos, folhas novas, está dizendo o verão chegou. E nós entendemos pela palavra de Deus, Israel, ele é comparado a uma figueira. Israel é comparado, Paulo fala isto em Romanos, se não estou enganado, no capítulo 11, quando ele disse que nós, sendo zambujeiros bravos, fomos enxertados na oliveira verdadeira, cujos ramos foram cortados e nós fomos enxertados nela. Então Israel, ele é considerado, na Bíblia ele é considerado a oliveira. Então Jesus, a figueira, perdão, Romanos 11, 17. Romanos 11, 17. Romanos 11, 17. Paulo, aí ele mostra a questão da figueira. Então, nós devemos observar o que está acontecendo. E eu, nesses últimos dias, ontem e hoje, eu tenho acompanhado o que está acontecendo em Israel, mas não pela televisão brasileira, não por essa empresa. Eu tenho procurado acompanhar através de sites sérios, porque a televisão brasileira, na maior parte dela, são tendenciosos, não são confiáveis, são dissimulados, a maior parte dos jornalistas brasileiros. Então, colocando aí, Israel é comparado com uma figueira. Então você percebe o seguinte: o que está acontecendo com Israel é um alerta para nós, é um alerta para nós. Isso que está acontecendo não é obra do acaso, é para nós nos mantermos vigilantes, é para nós nos mantermos, e não me surpreenderá se amanhã ou depois for declarado guerra contra Israel por um ajuntamento de nações árabes. Não vai me surpreender. E se os árabes declarar guerra a Israel, ele vai ficar sozinho, porque o presidente sozinho do ponto de vista humano, porque o aliado mais forte que ele tem no mundo é os Estados Unidos, sempre foi, e esse presidente que está lá não apoia. Se fosse o outro que saiu, ele já tinha enviado recursos para lá, embora Israel tenha recursos suficientes, mas evidentemente os gastos são extraordinários. Eu estava vendo, quando os inimigos lançam um míssil, eles têm um sistema de defesa para interceptar, para destruir no ar. E aí, eu estava lendo a respeito, cada um que eles usam para defender custa 1000 vezes mais do que o foguete
que eles lançam. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, se o foguete que os inimigos, o míssil que os inimigos estão lançando, custa R$1, só para me fazer entender, custa R$1, esse míssil que eles vão lançar lá, custa R$1. O que Israel lança para defender custa R$1.000. Vocês percebem a diferença? De R$1 para 1.000? Então, não é fácil. E aí, então você percebe, e se houver esse ataque, os países vão se unir. Os países vão se unir. E eu vou dizer mais, por mais que o nosso presidente ame Israel, mas para ele ajudar, ele precisa da aprovação do Congresso. E se ele pedir, eles não vão aprovar. Não vão aprovar. Porque a boa parte dos nossos congressistas são contra. Você não está entendendo o que eu estou querendo dizer? Observe, isso que está acontecendo não é obra do acaso. Isso aí, irmão, isso não é apenas uma guerra de palavras. Isso é para nós estarmos olhando o que está acontecendo. Mas o profeta Isaías fala, o profeta Zacarias fala que quando isso acontecer, Israel vai ficar sozinho. Por isso que eu acredito que esse homem que foi eleito nos Estados Unidos já foi eleito para poder, porque Israel vai ficar sozinho, ele vai ficar imprensado, e é nessa hora que ele vai clamar a Deus. E aí então o Messias irá aparecer. A Bíblia disse que até os que transpassaram o verão, e aí eles vão ver a marca nas mãos, nos pés e no lado do Messias. Então, como igreja, o que nós temos que fazer, irmão? Estar atento, vigilante. Então, aí nós temos Israel, é um sinal, relógio de Deus. Nós temos também, hoje, mais do que nunca, o aumento da perseguição aos servos de Deus, o aumento da perseguição aos crentes, está aumentando em todo o mundo. E eu, inclusive, compartilhei hoje um grupo de crentes, de irmãos, de cristãos que foram perseguidos em um país da África e tiveram que ir para o meio do mato. Teve num outro lugar um casal, o pastor e a esposa dele tiveram os olhos arrancados por extremistas islâmicos. Os extremistas islâmicos é os mesmos que estão atacando Israel. É os mesmos que estão atacando Israel. Vocês estão percebendo que o que está acontecendo hoje no mundo, está acontecendo, a perseguição aos crentes, ela tem aumentado a cada dia, está aumentando no mundo, e nós percebemos, Jesus Cristo fala sobre isso em Mateus capítulo 24, no versículo 9, Mateus 24, 9, está escrito assim, 9, então sereis atribulados, e vos matarão, Jesus falando, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. E ainda em Mateus 10, ele também fala a respeito disso, Mateus 10, 22. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo, Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Lembra que eu falei aqui no domingo? O mundo nos odeia. Não tem essa de crente bacana, crente legal. Não, o mundo nos odeia por causa de Jesus. Se você estiver identificado com Cristo, se você amar a Cristo, o mundo vai te odiar. E esse ódio,
casa, na parentela, na família, nos amigos, no local de trabalho. Quanto mais você identificar-se com Cristo, mais onde Jesus diz: o mundo vos odeia por minha causa. Então a perseguição aos crentes está aumentando. Então você tem a pandemia, essa pandemia que está aí, ela não é obra do acaso, ela foi criada para esse tempo. Ela foi criada, ela não é fruto de uma doença como a peste bubônica, que veio por causa dos ratos. Não, ela foi criada. Ela foi criada no laboratório. Essa peste foi criada. Então você tem essa peste que está dizimando pessoas no mundo inteiro. Você tem a igreja, a frieza espiritual atingindo a igreja, o distanciamento dos crentes. Aí você tem hoje em dia o seguinte: você tem o distanciamento social e o distanciamento dos crentes do Senhor. Você tem o distanciamento. Nós estamos praticando o distanciamento social e também estamos praticando o distanciamento do Senhor Jesus. Essa é a verdade. Então a perseguição aos crentes está aumentando. E ela, querida, a perseguição aos crentes não está acontecendo, como Jesus diz, você se odiado por causa de mim. Ela está acontecendo, ela não só está acontecendo, não é só lá na China, nos países comunistas, China, Coreia do Norte e outros países comunistas, não é só lá não, na Venezuela e outros lugares, em Cuba. Agora mesmo, há poucos dias em Cuba, prenderam pastores, prenderam crentes, em Cuba. Um país que está numa miséria total. Prenderam. A perseguição aos crentes não está se dando só nos países comunistas. Na China eles já admitiram campos de concentração. Só que eles não falam campos de concentração. Chamam de campos de reeducação para os fanáticos religiosos. Um pastor agora, há poucos dias, foi preso na China, isso sem contar os centenas de milhares que já foram presos. Agora esse saiu em destaque. Sabe por quê? Porque ele decidiu fazer o serviço funeral de alguém que havia morrido. Eles o prenderam. Isso sem contar o que há vários dias atrás eles cortaram a água dele, cortaram a luz dele. E eles fazem todo tipo de pressão, isso na China, e nós estamos aqui com governantes nós, aplaudindo a China. A China é maravilhosa, a China é uma perseguidora, assassina de cristãos. Os irmãos estão entendendo? São perseguidores, assassinos. Eles admitiram agora. Não, nós não temos campo de concentração, temos campo de reeducação, é a mesma coisa. Lá eles estão ensinando as crianças a odiarem a Cristo, o cristianismo, na escola. Crianças, tamanho dessas meninas aqui, estão sendo ensinadas na escola a odiar o cristianismo, odiar a Cristo. E quem odeia o cristianismo, odeia a Cristo, odeia as pessoas que fazem parte do cristianismo e que amam a Cristo. Na Coreia do Norte, as crianças são incentivadas a denunciar os seus pais se eles são religiosos. Eu não tenho tempo de abordar isso aqui agora, mas nós fizemos aqui um estudo muito amplo sobre a morte das nações. Se procurar, vai estar lá. Aí falamos a respeito da China, da Coreia do Norte, falamos a respeito desse pessoal, com bases, com comprovação de estudos. Então, além dos países comunistas, nós temos os países islâmicos, que perseguem, matam os crentes. Os países islâmicos, no Oriente Médio, na África. Agora, há poucos dias, mataram e decapitaram vários crentes na Indonésia. Vários crentes foram decapitados. E eles disseram o seguinte: seguidores de Jesus têm que morrer. Mas quando vêm para o nosso país, são acolhidos, são recebidos.
estamos vivendo esse momento. Países onde as pessoas estão sendo destruídas, você vê na Índia agora há poucos dias. Mas isso, querido, infelizmente, eu já estou chegando ao final. Infelizmente, não está acontecendo só nos países comunistas, nos países de maioria islâmica, nos países da África, da Índia, da Indonésia. Não está acontecendo só lá, não. Está acontecendo nos países chamados democráticos, com liberdade religiosa. Semana passada um pastor foi preso no Canadá. Foi preso no Canadá. Na Inglaterra, ele foi preso, pararam o carro dele na rua, porque ele não aceitou que a polícia entrasse lá dentro da igreja. Ele não aceitou, aqui vocês não vão entrar e tal. Aí liberaram uma ordem para prender ele, esperaram ele sair na rodovia, na rodovia de movimento. Está lá o vídeo para quem quiser ver. Eles pegaram, pararam o carro dele, algemaram ele como se fosse um bandido e arrastaram ele. Aí ele não levantou, ele ajoelhou, pôs a mão assim, eles algemaram, pegaram ele, um policial pegou de um lado, o outro pegou nos pés e jogaram dentro do camburão. Isso no Canadá, num país considerado de liberdade, aonde servos de Deus já saíram dali. Um país que já experimentou um avamento espiritual. Você tem na Inglaterra, um pastor foi preso porque ele pregou que o casamento é entre um homem e uma mulher, porque Deus criou homem e mulher. Aí chamaram ele de homofóbico. A polícia o prendeu. Isso na Inglaterra, irmãos. E acontece não apenas na Inglaterra, mas em toda a Grã-Bretanha, na Escócia, na Irlanda. Acontece lá. Pastores estão sendo presos, perseguidos. Mas aí a gente vai longe. No Brasil isso está acontecendo. Sabe o que muitos estão fazendo? O Ministério Público está agora acusando a Ana Paula Valadão, num culto que teve na Lagoinha há uns 4, 5 anos atrás, onde ela falou que o homossexualismo é pecado. O Ministério Público agora está acusando ela. E sabe o que é mais? Ela pode ser presa por algo que foi pregado no altar. É isso que nós estamos vendo. E muitos estão brincando de igreja. Então, isso que está acontecendo, e aí é aquilo que Jesus disse: vocês serão odiados por minha causa. Mas qual é o objetivo desse pessoal? Lá na China, na Coreia, nesses países, no Brasil, qual é o objetivo deles? Calar a voz do Evangelho. Esse é o objetivo. Calar, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que sufocar isso. Nós temos que sufocar isso. Nós temos que calar isso. E a perseguição vai aumentar. A Bíblia diz, o apóstolo escreve: aquele que quiser seguir a Cristo fielmente sofrerá perseguições. Então está na hora nós ficarmos atentos. Qual que foi a palavra de Jesus para eles e para nós? Foi a palavra que eu comecei falando no início. A palavra de Jesus para nós é: vigiai, vigiai, vigiai. Porque vai chegar a hora de fazer as escolhas. Chegará o momento de nós tomarmos decisão. E aí, quem não está levando a coisa a sério, quem não está levando a coisa a sério, não vai suportar. Quem não está levando, e a Bíblia diz, muitos crentes estão dormindo. Em Efésios 5,14, o apóstolo Paulo vai: desperta porque dormes. Muitos estão dormindo, não estão levando a sério.
E a coisa vai apertar. Porque quando começar o princípio das dores, chegará o momento de fazer decisões, de escolhas. E aí vai ser o que Elias disse para Israel, lá no Monte Horebe, no Monte Carmelo, perdão, o que Elias disse para o povo de Israel: se o Senhor é Deus, segui, e se Baal é Deus, segui, mas não cocheais entre dois pensamentos. Vai chegar a hora que nós vamos ter que decidir: ou estamos com o Senhor, ou estamos com Baal. Não haverá mais tempo para dois pensamentos, para cochear entre dois pensamentos. Foi o que Elias disse, está lá em 1 Reis capítulo 18: se o Senhor é Deus, segui, se Baal é Deus, então você segue, mas pare de ficar cocheando entre dois pensamentos. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos dê graça, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a ser fiéis a Ele. Porque fiquei imaginando, lá o pastor, um dia corta água, um dia corta a luz, um dia depois lança. Vai começando assim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia. E algumas pessoas não acreditam que isso vai chegar aqui. Na verdade, já está camuflado. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra, em nome do Senhor. Amém? Você crê nisso? Vamos aplaudir o Senhor.